Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 13. Eu vou ler do versículo 2 ao 5 e depois o versículo 24, do capítulo 13 de Juízes. Juízes, capítulo 13. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Versículo de número 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Eu quero trazer uma palavra para você sobre aprendendo para não ser derrotado, os equívocos de Sansão. Aqui na minha palavra introdutória, só para você poder ter a ideia, o que era a lei do nazireado, uma coisa lá do povo de Israel, do Antigo Testamento, que não tem hoje nenhum valor. A lei do nazireado, uma pessoa fazia um voto por um tempo para ser um nazireu. Não podia cortar cabelo, rapar a cabeça, nem beber bebida forte, nem tocar em nada imundo. Está lá em Números capítulo 6, a lei do nazireado. Então, essa mulher era estéril, o Senhor falou que ela ia ter um filho, e disse que esse filho seria dedicado ao Senhor, no sentido de ser separado, ele seria um nazireu. O nazireu era separado para Deus. E eu quero mostrar algumas coisas da vida de Sansão, que é muito importante. Como nós sabemos, o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja, mas é um compêndio rico em histórias, em exemplos para nós, para guiar a nossa vida, para observarmos onde erraram, onde acertaram, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Então, eu quero mostrar aqui para vocês, número 1, eu até esqueci de mandar um esboço para o pessoal da mídia para colocar na tela, mas não tem problema. Então, número 1, eu quero falar sobre os passos para a derrota. Quais foram os passos desse camarada? Sansão, na tipologia bíblica, representa o crente cheio do Espírito Santo no Novo Testamento. Nós não temos nenhum exemplo no Antigo Testamento tão poderoso e forte como alguém cheio do Espírito Santo como Sansão. Então, Sansão é tipo do crente cheio do Espírito Santo do Novo Testamento. Para você ver que a questão de queda e de derrota não lhe dá salvo-conduto você ser cheio do Espírito Santo. Então vamos ver os passos para a derrota desse homem, que é o maior exemplo de alguém cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento. Número 1, ele não valorizou o pacto de Deus na sua vida. Ele não valorizou o pacto de Deus na sua vida. Você vai ver na história que ele tem um leão morto e lá tem um pote, o pote não é a palavra, não é pote, um enxame de abelhas que fez um mel, e ele foi lá e tocou. Ele era proibido de tocar em coisas mortas. Então, ele não valoriza o pacto de Deus na sua vida. O pacto com Deus produz aliança, intimidade com Deus. E quando a gente fala de pacto com Deus, tanto que está lá no Antigo Testamento, o princípio vale. O pacto com Deus é sustentado pela obediência, é sustentado pela santidade, é sustentado pela fidelidade e pela comunhão. Então, quem quer ter pacto com Deus, quem quer ter aliança com Deus, aqui estão os pilares para a construção de uma aliança com Deus através do pacto que você tem com Ele. A obediência, ele desobedeceu. A santidade, que é viver separado. A fidelidade, é você cumprir aquilo a que você se obriga. E a comunhão com Deus. Segundo lugar, nós vamos verificar que nessa caminhada de Sansão para a derrota, tem uma segunda coisa muito interessante,
que são os relacionamentos perigosos. Juízes, capítulo 16, versículo 1 e 4. Foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se as más conversações corrompem os bons costumes, que dirá a intimidade? Se mais conversações pode te corromper, que dirá a intimidade? Então, a Bíblia dá alerta para nós. A Bíblia dá dicas para nós, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo fala uma coisa para a igreja. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, pelo que saí do meio deles. Não toqueis nada imundo, então eu vos recebereis, vós sereis para mim filhos, eu serei para vós pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha o que é que Paulo está falando sobre esse relacionamento com pessoas que não têm princípios de fé. Mas deixa eu fazer uma ressalva, cuidado. Então pastor, eu não posso me comunicar com as pessoas? Então vamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que se você não quiser se comunicar com as pessoas desse mundo, com devassos, ele até usa uma questão até bem profunda, então você tem que sair do mundo. Eu não estou falando da convivência que você tem como ser humano, de trabalho, de vizinho, de relações sociais. Eu estou falando de intimidade. Não estou falando das relações como ser humano, senão você não vive, você não compra, você não vende, você não faz nada, você não trabalha, não é isso. Eu estou te mostrando aqui a decadência de um homem cheio do Espírito Santo. Ele não valoriza o pacto de Deus, ele tem relacionamentos perigosos com prostitutas, é o que o texto está mostrando para nós, e aí a coisa, como diz o outro, vai esquentando e vai aprofundando. A paixão toma conta do seu coração. Olha o que é que diz o versículo 4 que eu acabei de ler. E depois disto que aconteceu, que se afeiçoou ou se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então, a paixão toma conta do seu coração, e você precisa entender a diferença entre paixão e amor. A paixão é da natureza humana, o amor é da natureza divina. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. A paixão é egoísta e busca o seu interesse. O amor busca o interesse de outro. 1 Coríntios 13,8. A paixão prejudica outros. O cara é capaz de abandonar uma mulher com um filho pequeno, e desculpa a expressão, e seguir um rabo de saia. É capaz de prejudicar uma família, e a história está aí, até dentro da igreja tem histórias. O cara abandona uma mulher com criança e vai embora com outra. Porque a paixão é assim, ela prejudica outro. O amor não prejudica. Romanos 13,10 diz que ele não faz mal ao próximo. A paixão muitas vezes se transforma em ódio. O amor jamais vai se transformar em ódio. A paixão é superficial, violenta e de pouca duração. No máximo, segundo os especialistas, 3 anos. O amor, ele é profundo e durável. A paixão é burra e louca. O amor é sábio.
A paixão é cega. O amor revela o caráter de Deus. Então há uma diferença muito grande entre amor e entre paixão. Ele se apaixonou por uma mulher, mas continua aí, continua a coisa não para por aí. Ele não valoriza o pacto de Deus, relacionamentos perigosos, paixão toma conta do coração dele. E quarto lugar, ele brinca com a fragilidade humana. Vai do versículo 6, eu não vou ler, até o versículo 15. Os filisteus oferecem grana a essa mulher, que era uma prostituta, para descobrir em que consistia a força e o poder de Sansão. Então, ela no maior somebody love, chega nas orelhas do cara e diz: me revela, queridinho, meu amorzinho, amor da minha vida, me revela em que consiste a tua grande força. O que ele tinha que fazer? Cai fora, sai fora, está encerrado aqui. Não, ele vai brincar. Afinal de contas, eu sou um cara cheio do Espírito Santo. Afinal de contas, eu sou poderoso. A mulherzinha dessa vai me derrubar. A mulherzinha dessa para um homem cheio do Espírito Santo. Aí ele começa a brincadeira. Me amarra com 7 vergas de vimes fresco. A mulher amarra o cara e diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Para pensar. Até na primeira, ele podia não perceber que ela estava por trás. Os filisteus vêm, aquilo é como um fio de linho queimado. Ele se desamarra e bota para quebrar em cima dos caras. Você mentiu para mim, você me enganou. Em que consiste a tua força? Ele vai brincar. Olha, se me amarrar com cordas novas, eu perco a minha força. Amarra o cara. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Rapaz, o cara ficou cego. Olha o que a paixão faz. Ela é cega. Na primeira eu até posso quebrar um galho que ele não percebeu que ela estava por trás. Mas na segunda, que coincidência é essa? De acabar de amarrar o cara e dizer que os filisteus vêm. Mas o cara está cego. Agora, ele vai chegando perto. É igual aquela história que você já viu até em documentários. Aquelas cobras que a certa distância elas conseguem hipnotizar o pássaro ou a presa. Paradinha. Aí você vê um pintinho dar 2 passos para frente e 1 para trás. Piu, 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 piu. 2 para frente e 1 para trás. 2 para frente, ela está aqui parada. Só medindo pelo instinto a distância que ele não vai mais fugir. E daqui a pouco não adianta mais, já está na boca da bicha. Ela dá o bote e pega, porque hipnotiza a presa. Tá igual Sansão. Ele vai chegar perto. Olha, se fizer 7 tranças na minha cabeça, eu perco a minha força. Foi chegando perto. Já estava chegando perto. Mas afinal de contas, eu sou um cara cheio do Espírito Santo. Vai me derrubar como? Não vai me derrubar. Mas aí, espera ele dormir, coloca uma estaca, amarra as tranças. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arranca aquilo, bota os caras para correr. O cara tá cego. Aí a coisa vai piorar. Ele vai entregar o seu coração. Mas antes, deixa eu dizer uma coisa aqui, peraí. Antes de passar para isso aqui, o que a Bíblia diz sobre a natureza humana? Em Mateus 26:41, Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Coríntios 6:18 manda fugir da prostituição. Em 2 Timóteo 2:22 manda fugir dos desejos da mocidade. E aí Paulo, em Romanos, no capítulo 8, versículo 12 e 13, diz: de maneira que nós não somos devedores à nossa carne para viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Em Romanos 8:7 diz: porque a natureza humana é fraca, porque ela não está sujeita à lei de Deus.
Por isso que a natureza humana é fraca. E por isso que a Bíblia não manda você enfrentar a sua natureza. A Bíblia manda você enfrentar o diabo, mas a natureza manda você fugir. Natureza foge, capeta enfrenta. Aqui é que está a chave da questão. Então, Sansão, ele vem nos seus passos para a derrota. A paixão toma conta do seu coração. Ele brinca com a fragilidade da sua natureza e ele vai entregar o seu coração. Olha o versículo 16 e 17. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como os demais homens. O mais importante conselho do homem mais sábio da Bíblia, que está em Provérbios 4, 23. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele dependem as saídas da vida. Coração, a sede da inteligência, das vontades e dos sentimentos. Guarde a tua inteligência, a tua mente. Guarde a tua vontade. Guarde os teus sentimentos. Para quem devemos entregar o nosso coração? Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração. E quando o coração é totalmente descoberto, vai para o penúltimo passo. Totalmente dominado. Olha o que diz o versículo 19 e o 21. Então ela o fez dormir sobre seus joelhos. Chamou um homem, rapou-lhe as 7 tranças de cabelos da sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Totalmente dominado. A Bíblia diz em 2 Pedro 2,19: de quem alguém é vencido, do tal torna-se servo. Se você for vencido para a bebida, vai servir a bebida. Se você for vencido pelo cigarro, vai servir o cigarro. Se você for vencido pela pornografia, vai servir a pornografia. Se você for vencido pela prostituição, pelo adultério ou por qualquer coisa que prende a natureza humana, você vai servir a ela. Ele foi totalmente dominado por Dalila e pelos filisteus. E em 7º lugar, totalmente equivocado. Olha o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. É aquela história: eu já adulterei 3 vezes, Deus me deu escape, vai me dar da 4ª. Já dei trambique em 10. Mais um. Deus vai me dar escape. É bem verdade que ninguém aqui pode dimensionar a grandeza da misericórdia de Deus. Aquilo que está em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas você tem que considerar outras verdades da Bíblia. Gálatas 6, 7 diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na carne vai colher corrupção. O que planta no espírito vai colher vida eterna. Aquilo que você semeia, você vai colher. A lei da semeadura na Bíblia não é só dinheiro, não. É para tudo.
é para tudo. E também tem outro texto de Paulo em Romanos 11:22. Devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para conosco, benignidade. Se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não posso dimensionar, porque se não for a misericórdia do Senhor, a sua bondade, a sua compaixão, o seu amor, eu já não estava nem aqui, já tinha até morrido. Eu acredito que seja uma verdade. Se Deus me tratasse segundo meus pecados, eu nem estava aqui mais. Eu sei disso. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que pensam que porque estamos debaixo da graça podem abusar e viver a vida toda no pecado, na maior cara lavada. Viver em adultério, viver na prostituição, viver no pecado, ser dominado por ele, servir ao pecado e achando que Deus, desculpe a expressão, é macaco gordo para quebrar o galho. Só que Deus não é, então o irmão dizendo ele, fala papai, tá falando. Só que Deus não é macaco gordo, ele não quebra galho. Aqui você está vendo a colheita, né? Você está vendo a semeadura de Sansão. É o que ele está semeando para a vida dele. Agora vai vir a colheita. Agora o resultado. Vou repetir o versículo 21 e o 25. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Olha o resultado aqui. Número 1, isso aqui tem uma tipologia bíblica para nós. Número 1, arrancaram-lhe os olhos, cegueira espiritual. Número 2, desceu para Gaza, vida de decadência, não sobe para Gaza, desce para Gaza. Terceiro, cadeia de bronze, vira escravo. Era liberto, agora vira escravo. Moendo no cárcere, vida, né, rodando, moendo no cárcere, vida de mesmice e sofrimento. E quinto lugar, vira palhaço, zombaria e escárnio de ímpio. Aqui está o resultado da vida de Sansão. O resultado de quem não valoriza o pacto de Deus. O resultado de quem não valoriza a comunhão com Deus. O resultado de quem não valoriza a vida cristã. Aqui o resultado. Aí você pergunta, ainda há esperança? Tem jeito para um negócio desse? Tem saída para isso? Tem. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os amados irmãos e para a querida igreja do Senhor Jesus. Eu já falei aqui e vou repetir. Não aconselho ninguém. Vou repetir, não aconselho ninguém. O que é que eu falei? Repete aí. Vou te dizer uma coisa da minha vida. Se eu não fosse crente, eu jamais seria um dependente de bebida. Porque eu não suporto bebida. Minha natureza. Meu pai nunca foi um cara de bebida. Mas eu também não, então a bebida para mim, se eu não fosse crente, eu estava livre e liberado. Vou dizer uma outra verdade para vocês. Se eu tomar um copo de vinho no Natal, não muda nada para mim. Primeiro que eu não gosto de bebida. Mas se eu tomar um copo de vinho, eu não encontrei na Bíblia, e alguém não vai me convencer, que é pecado você tomar um copo de vinho. Não é pecado. Agora, o que você tem que perceber e entender, aí muda a história. O que a tua história e você mostra das suas dependências antes de conhecer Jesus? É aqui? Não, porque eu conheço ali, eu conheço um pastor que
no Natal toma um copo de vinho, Você não pode botar nenhuma colher de vinho na tua boca. Porque você tem uma história familiar, tem uma genética com uma predisposição. Aqui é que está o perigo. Tem gente enganada. É aqui que está o perigo. O perigo está aqui, meu irmão. Aquilo que te dominava, aquilo que você servia, ou que você tem uma predisposição genética por herança de família. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você pensa, o diabo, meu irmãozão, Paulo disse para a igreja, não falou para pecador. Em Efésios 4:27, não dês lugar ao diabo, é para a igreja. Ele vive em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Já disse aqui, para cada habitante do planeta Terra tem um monte de demônio para observar. Todos os demônios sabem da tua história, da tua origem familiar, da tua genética, da tendência histórica da tua família. Satanás sabe de tudo. O que é que você se meteu? O que é que você era escravo antes de ser crente? O diabo tem uma ficha tua. Só não precisa ficar preocupado com isso, que tem um monte de demônio observando você, que eu já falei aqui, que a Bíblia diz que o dragão, com a sua cauda, levou 1/3 dos anjos do céu. Então para cada capeta tem 2 anjos de Deus. Não é para botar medo em ninguém, é só para dizer que você não está lutando com um ser espiritual igual a você. Você está lutando num ser espiritual de um alto grau de sagacidade e maldade, que é a marca do caráter do diabo. Por isso que o diabo não consegue falar verdade. E mesmo ele conhecendo a Bíblia mais do que qualquer teólogo, ele não consegue usar para o bem, porque ele é maligno. Isso é, a essência do seu caráter é mal. Então, meu irmão, se tu tem uma história na tua família de pai que enchia a cara, se você tem uma história da tua família de gente dependente de álcool, mesmo que você não tenha sido, não brinque com isso. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Você pode estar abrindo uma brecha que Satanás está pedindo para entrar na tua vida e destruir você. E ainda mais pastores. Ainda mais pastores. Muito cuidado, senhores. De vez em quando chega nos meus ouvidos umas conversas terrivelmente estranhas sobre atitudes de pastores. Muito cuidado. E até pastores mais maduros dando mau exemplo para pastores mais jovens. Muito cuidado. Cuidado, que você pode estar brincando com uma coisa que vai destruir tua vida, tua família e teu ministério. Escuta o alerta que eu estou dando. Está aqui o cara cheio do Espírito Santo. Começou a ter relacionamento com prostituta e foi uma prostituta que derrubou ele. Aqui, ó. Cara cheio do Espírito Santo. Tá pensando que título de pastor te garante alguma coisa? Tá pensando porque você é cheio do Espírito Santo, porque Deus te usa, te garante alguma coisa? Você está terrivelmente equivocado. Cuidado com o que você está brincando. Eu tinha aqui um pastor, um cara muito bom, sem dizer nome, porque grande parte aqui conhece ele, dos pastores que estão me ouvindo. Eu brincava com ele, que ele tinha cara de artista de Hollywood. Cabelo espetado, garotão bonito, olhos bonitos. Mas eu sabia de uma história pregressa dele, de rolo com mulher. Mas agora crente, casado, tudo bem. Aí eu fui colocar ele numa igreja, chamei ele aqui no escritório e disse assim: eu vou te dar um alerta para você. Você com essa cara de artista global e de Hollywood, afina a tua viola que vai ter mulher em cima de você. Você está no púlpito, você é visto por todos. Não estou falando das irmãs, não estou falando de mulher de Deus. Mas a igreja tem todo tipo de gente. Então estou fazendo essa ressalva para não dizer: poxa, pastor, você está falando das irmãs? Não estou falando de irmã, de mulheres de Deus, mas está aqui no meio. Assim como tem homens de Deus, também tem os malandros aqui dentro.
Tem as mulheres de Deus e tem as malandras também. Mulher carente de marido, mulher abandonada por marido, mulher que ainda não se converteu totalmente, está na igreja. Ele falou: que é isso, pastor? Que é isso? Eu estou te avisando, meu chapa. Você tome cuidado. Aí eu falei para ele a expressão vulgar: cuidado com o rabo de saia, uma linguagem comum. Cuidado, mantenha certa distância. Não se aproxime. Não bota a garota bonita para ser tua secretária. Eu tenho que avisar, eu sou o pastor. Só que ele não atendeu ele brincou com aquilo que eu falei, que era uma área perigosa para ele, pela vulnerabilidade histórica dele. O que aconteceu? Ele caiu. Arranquei ele da igreja. Passou por todo o tratamento que eu faço, que eu não jogo ninguém fora, porque Deus sempre dá uma oportunidade. Restaurei ele depois de um tempo. Primeiro é restaurado a membro, depois de um tempo é restaurado a pastor. Coloco ele como pastor auxiliar. Vai demorar um bom tempo para voltar a ser um pastor de igreja. E dei todos os recados a ele e disse: amigão, eu dou uma oportunidade. Se acontecer de novo, pastor tempo integral, salário da igreja. Se acontecer de novo, 3 meses de salário e rua. Então, cuidado. Ele ignorou a oportunidade. Ele ignorou o conselho que eu dei e se envolveu de novo. Bem, fim da história. Um dia desse ele entrou aqui nesse pátio, aqui, e disse: pastor, me arruma um emprego. O cara era pastor de igreja, o cara tinha salário, tinha uma família bonita. E eu? Deixou uma menina, a filha. Eu disse para a esposa que não tinha nada com isso: fique tranquila, que a igreja vai pagar o estudo da sua filha até ela ter 21 anos. E eu cumpri minha palavra. Mas sabe o que eu estou dizendo isso aqui? Um bom pastor, um bom pregador. Aí o que aconteceu? Toda aquela herança maldita, bebida, drogas, tudo voltou em cima do cara. Foi a brecha aqui, porque toda a história pregressa dele voltou tudo em cima do cara. Não brinca não, senhores. Não brinca não, senhoras. Alguma área, porque nós somos diferentes. Eu disse para você, bebida para mim não diz nada. Se eu tomar um copo de vinho, para mim não diz nada. Mas tem gente que não pode botar nenhuma colher. Eu tenho um genro que não pode botar nenhuma colher de vinho na boca. Por isso que na minha casa, mesmo eu não tendo problema de beber um copo de vinho, que não vai me dizer nada, na minha casa não tem nenhum tipo de bebida, por causa de um genro. Porque eu sei, russo, de origem russa, o avô dele tomava conhaque 6 horas da manhã. Café com leite e conhaque. Café com leite, bebida. E ele enchia a cara e não ficava bêbado. Ele podia tomar o que fosse, não ficava bêbado. Olha a constituição genética do cara. Mas por causa desse meu genro, para preservá-lo, na minha casa não entra bebida, porque eu sei o histórico dele. E eu não vou abrir uma brecha para Satanás voltar e ele ver. Eu posso beber um copo de vinho, e não diz nada para mim. Mas ele, se beber uma colher, pode voltar toda aquela praga do inferno pela qual ele foi dominado. Você está brincando com bebida, pastor? Tem bebida na tua casa e tu tem filho? Você tem filha? Eles estão vendo. Olha o legado e a herança que você está dizendo. Meu irmão, você tem filho menor e tem bebida na tua geladeira? É mesmo? Você é crente? Lavado, enxaguado pelo sangue de Jesus? É? Cheio do Espírito Santo? É mesmo? Então brinque com aquilo que torna vulnerável uma pessoa, para dar uma porta para o diabo entrar e destruir família, casamento e vidas.
Mas a pergunta é: ainda há esperança? Diante disso, sim. Vamos ver o versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Esse clamor aqui está substanciado em reconhecimento, quebrantamento e arrependimento. Ele clama porque ele reconhece Deus. Ele clama porque ele está quebrantado. Ele clama porque está arrependido do seu pecado. A Bíblia diz no Salmo 40, versículo 17: eu sou pobre e necessitado. É Davi, mas o Senhor cuida de mim. E é Davi também, quando ele está falando do pecado dele, no Salmo 51, versículo também 17: um coração contrito e quebrantado não despreza a Deus. Agora a ação do poder de Deus, versículo 29 e 30. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se tinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse: Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Ele foi restaurado novamente. Ele está na lista dos heróis da fé de Hebreus 11:32, Sansão. E é interessante que o texto vai dizer que Deus usou mais poderosamente ele nessa segunda fase do que na primeira. Aí alguém pode dizer assim: e a casa vai cair, para você não pensar isso. Quer dizer que se eu cair, Deus vai me usar mais poderosamente depois? Irmão, é isso que você pensa? É dizer que se cair, vem mais forte, pastor? É mesmo? Você acha? Só tem uma observação importantíssima: é que ele pagou um alto preço pela sua restauração. Ele foi restaurado, mas morreu. Então cuidado. Não pensa porque Deus vai te usar porque você caiu, e Deus vai te usar novamente, que vai ter moleza. E sabe o que eu paro para pensar, irmãos? Que graça de Deus é essa nossa, que considera e reconhece que um assassino cruel pode ser liberto, salvo e transformado. Uma pessoa perversa pode ser liberta, salva e transformada. E um irmão não pode ser restaurado. Que graça de Deus é essa que nós cremos? Eu tive aqui uma questão, aqui na igreja, um pastor caiu, eu excluí o pastor. Quando eu chamei ele nem teve resistência, ele falou: eu errei. Foi excluído todo esse processo. É excluído. Depois de um tempo volta como membro. Depois de um outro bom tempo volta como pastor. Vai ser pastor auxiliar. Esse dirigir igreja vai ser pastor auxiliar. Aí, quando eu coloquei ele numa igreja como pastor auxiliar, depois de anos, aí a mãe da menina veio falar comigo aqui. Pediu para falar comigo revoltada, porque eu tinha restaurado o pastor. E aí ela veio com o marido aqui no meu gabinete, e ela chegou nervosa, falando alto. Eu falei: abaixa a sua voz para falar comigo, senão a conversa acaba aqui e você vai sair. Do lado do macho. Não bota regra comigo, não vem querer falar alto não, porque não vai dar certo. Aí ela sentiu, abaixou a voz. Isso é um absurdo. Eu falei: minha irmã, que graça de Deus você tem. O cara passou uma vergonha, perdeu a igreja, a história dele foi conhecida, foi disciplinado, eu restaurei. Que graça de Deus a senhora tem na vida? Que cristianismo é esse que não perdoa, que não restaura e que não levanta? Claro que nós não vamos estar aqui
Caiu, pecou, volta de novo. Caiu, pecou. Pastor, vai continuar. E vira sem vergonhice, vira licenciosidade. Por isso que nas bem-aventuranças estão juntas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os misericordiosos. Só justiça, dureza. Só misericórdia, leviandade. Justiça misturada com misericórdia, e misericórdia misturada com justiça. Não vou te punir, misericórdia. Dessa vez vou te liberar. Da outra, agora tu vai ser punido. Justiça, não tem colher de chá. Dureza. E tem gente que é o seguinte, meus irmãos: julgamos os outros com o pior que temos e julgamos a nós mesmos com o melhor que temos. Quando é o outro, pau, arregaça, arrebenta. O filho dele não é brincadeira, não. Essa garota não é fácil, não. Mas quando chega o nosso filho, a nossa filha, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Que graça é essa? Que misericórdia é essa? Que não ajuda, que não restaura, que não levanta. Eu creio na graça que perdoa, na graça que restaura, na graça que dá uma oportunidade. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Efésios 2,13 diz: vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegastes perto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19: não foi com coisas corruptíveis que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, de um cordeiro imaculado e incontaminado. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, isso é, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam principados, sejam dominações. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Estamos aqui por causa dEle. O sangue que Ele derramou, a ceia é a celebração da vida. Ele pagou o preço pelo meu pecado. Ele pagou o preço pelo seu pecado. Você tem direito a perdão. Você tem direito a remissão. Você tem direito a ser restaurado. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quem é você no sentido da sua vida. Conserte. Se arrependa. Volte. Não brinque. Não brinque com o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso é o resultado do pecado. O pagamento por uma vida de pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há perdão aqui essa noite para você. Há restauração aqui essa noite para você. Há libertação aqui essa noite para você. Nós estamos celebrando a vida. Nós estamos celebrando a vitória. A vitória contra o pecado. A vitória contra o mal. Nós estamos aqui para dizer que ainda há uma chance. Enquanto você está vivo, tem chance. Enquanto você está vivo, tem chance. Agora considere a bondade e considere a severidade de Deus. Deus é muito misericordioso. Não dá para dimensionar o seu amor e a sua misericórdia. Mas tem uma hora, não me pergunte quando e como.
Tem uma hora que Deus diz assim: chegou, acabou a oportunidade para você. Só Deus, que é o justo juiz, tem o poder de determinar isso. Eu aprendi com a minha escola, eu aprendi com o meu pastor, o pastor José Santos. Eu estive do lado dele 30 anos. Ele dizia para mim: Silas, todo homem merece uma oportunidade. Todo homem merece uma oportunidade. E como ele foi meu mentor, eu guardei isso no meu coração. Todo homem merece uma oportunidade. Por isso que pessoas que erram comigo, eu não levo a ponta de faca. Posso até punir, posso até tomar uma atitude, mas vai ter uma janela de uma saída. Cuidado para você não levar a ponta de faca tudo que fazem com você. Porque aquilo que você quer, Jesus falou em Mateus 7,12: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Disto depende a lei e os profetas. Você quer misericórdia? Pratique a misericórdia. Você quer bondade? Pratique a bondade. Você quer perdão? Doe perdão. Você quer ajuda por um erro? Ajude outros que erraram. Cuidado com o teu senso de justiça, porque a Bíblia diz... A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Sabe o que é trapo de imundície? Trapo de imundície é o preservativo que a mulher usa. Diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. Para você ter uma ideia, cuidado. Não, porque comigo tem que ser assim. Cuidado, eu sou duro para falar, eu boto para quebrar, defender minhas posições. Vocês sabem disso, eu boto quente. Mas sempre deixo uma janela. Sempre deixo. Sempre deixo uma janela aberta. Agora, olha, uma jornalista de O Globo. Eu já larguei o aço nessa mulher algumas vezes. Porque deturpou coisa minha. Mas já larguei algumas vezes. Em vídeo citei o nome dela. É uma das mais importantes jornalistas do Globo. Aí, uma pessoa desse mundo de mídia disse assim: Malafaia, fulana de tal queria falar com você, você aceita? Eu falei: sem problema nenhum, passa meu telefone. Aí ela me ligou cheia de dedo e medo. Ô pastor, eu falei: oi, tudo bem? Já brigamos bastante, hein? Você já foi famosa nos meus vídeos. Ela deu uma risada, eu quebrei. Eu falei: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou um camarada que aprendi a virar página de coisas. Eu não levo pro meu coração discussões e questionamentos. Vamos embora, vamos seguir em frente. O que é que você quer saber? Ela queria saber de uma coisa que eu tinha informação. Eu falei: é isso, isso, isso. Ah, muito obrigado, pastor. Pum. Aí o que aconteceu? Passou uns dias, aí uns gaiatos aí, cada um cara conversando com o outro em particular. Aí uns gaiatos: pastor Silas vai ser candidato a vice-presidente. Eu não sou candidato nem a presidente de carimbador. Eu tenho muita convicção do que Deus me chamou. Aí ela me ligou, disse: pastor, eu estou aqui para botar uma nota sobre essa história aí do senhor politicamente, mas eu queria ouvi-lo. Falei: não tem nada disso. Eu sou do todo, Deus me levantou para influenciar, não sou candidato a nada, papapá. Ela botou exatamente. Mandou para mim o texto assim: tá bom, é assim? Eu falei: é assim. Uma pessoa que eu já tive... Sabe, eu aprendi isso, meu irmão. Você não abre mão das suas convicções, mas você tem que ser maleável. Meu sogro dizia: pastor Santos, Silas, tem que ter jogo de cintura. Não pode levar tudo à ponta de faca. Sabe por quê? Meu pai era um homem que tinha uma convicção com ele. Meu pai era um cara honestíssimo, sério e justo. E ele queria que as pessoas fossem igual a ele. E veemente para se posicionar. Eu sou fichinha perto do meu pai. Vocês não conheceram meu pai. Meu pai era um cara de posicionamento. Não era dessa área da mídia, mas conhecidíssimo na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Um cara de posicionamento firme. Então meu pai era firme. Palavra da boca do meu pai: justiça. Tá certo, tá certo, tá errado,
pau! Esse era meu pai, porque ele era um cara justo. Então eu vim crescendo com isso. Aí entrei na casa do pastor Santos. E o pastor Santos, um homem com muita sabedoria, ele começou a me ver as minhas atitudes igual a meu pai, porque meu pai foi vice-presidente do pastor Santos. Foi o pastor Santos que consagrou meu pai e me consagrou. E ele começou a ver, o pastor Santos tinha muita sabedoria, ele começou a ver minhas atitudes. Aí ele, pau, não, tem que ser assim. Meu filho, a vida não é assim não. Tem que ser maleável, tem que dar uma oportunidade. Aí eu comecei a ver as atitudes do pastor. E eu comecei a aprender para ser maleável. Está aqui Sansão, cheio do Espírito Santo. Está aqui Sansão, cheio de graça e de autoridade, como um juiz libertador. Cometeu erros graves, brincou, pecou. E a oração dele: Senhor, que eu morra com os filisteus. Não foi Deus que determinou matá-lo. É só você ler o texto. Senhor, que eu morra. Perfeitamente. Cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o que você pede a Deus. O apóstolo Ezequiel Teixeira, né, é muito brincalhão. E o pastor José Santos, está aqui, filhos dele, diz: pastor, disse: não, eu não quero morrer depois de Maria. Lembra que o pastor falava isso? Aí o Ezequiel ouviu isso assim: Senhor, eu não tenho nenhum problema. Se quiser levar a Márcia na minha frente, fique à vontade. Fique à vontade. Eu não tenho nenhum impedimento quanto a isso. Então, é engraçado o que o pastor falou. Cuidado com o que você fala. Você quer ver uma outra coisa? Você não sabe. E o pastor Santos falava: não, eu saio da igreja num paletó de madeira, no caixão. Quem disse que o pastor precisava morrer? Ele podia viver mais, mas ele está dizendo para Deus: olha, eu só saio daqui se eu morrer. Ele vai dizer: deixa comigo. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pede a Deus, porque o que você pede a Deus tem um preço a pagar. Seja coisas grandes ou pequenas, sempre vai ter um preço. Mas que o Senhor te sustente, que o Senhor te renove, que a mão poderosa de Deus mantenha você. E se você caiu, 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. O sangue de Jesus ainda tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Senhor tem poder de te restaurar e você entrar numa nova dimensão. Deus vos abençoe em nome de Jesus.